Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui no Mundo Singular. Meu nome é Janderson Marcos e hoje a gente vai falar sobre livros. Antes de mais nada, eu vou pedir que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as próximas notificações e também curtam, comentem e compartilhem com os amigos de vocês. Roda a vinheta! Vou começar esse assunto, pessoal, falando sobre o meu primeiro contato com os livros, que ocorreu ali por volta dos 5, 6 anos de idade, quando eu aprendi a ler. Meus pais reforçam essa ideia de que eu vivia com o livro para cima e para baixo. Eu lembro que tinha na escola uma coleção de contos de fada, como Rapunzel, Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos e o Pequeno Polegar, que eu gostava tanto de ler que eu trazia para casa e reescrevia só para guardar comigo. Lembro também que o primeiro livro que eu li maior, assim, de 150 a 200 páginas, foi o Pinóquio. E logo depois dessa época eu comecei a me apaixonar por um outro tipo de conteúdo que era gibis. As revistinhas em quadrinho ficaram presentes na minha vida por um bom tempo. Eu lembro que eu li muito Turma da Mônica e as revistinhas separadas do Chico Bento. Também tinha revistinha do Cascão. Comenta aqui embaixo pra mim se vocês também lembram dessa época que tinha os almanaques da Turma da Mônica, do Cascão, Cebolinha, Chico Bento, enfim. Eu também li muito Mickey, Tio Patinhas, Pato Donald, Pateta, Zé Carioca. Alguém aqui leu Zé Carioca? Comenta também, hashtag eu li Zé Carioca. E o tempo foi passando, gente, e eu acabei tornando a leitura uma obrigação. Por mais que eu fosse na biblioteca da escola pegar alguns livros para ler de vez em quando, eu lia um livro ou outro a cada 2, 3, 4 meses, ou às vezes lia só 3 no ano, enfim. Porque eu fiquei mais focado em ler para poder estudar e não para poder me divertir, como eu sempre gostei. Mas eu não abandonei a leitura, pessoal. Eu simplesmente não lia com tanta frequência quanto eu gostaria. E a partir do momento que eu identifiquei um gênero que eu mais gostava, que no caso foi o de investigação, né, aqueles livros de suspense que tem um mistério a ser resolvido ali, eu acabei ficando encantado com esse tipo de história e nutrindo também uma vontade de ter esses livros comigo, carregar eles pro resto da minha vida. E foi o que eu fiz. Eu comecei a comprar alguns livros de investigação para que eu pudesse guardá-los comigo. E também, pessoal, passei por aquela situação de ter que fazer as leituras obrigatórias para poder prestar algum vestibular. E confesso que eu não gostava. Talvez ouso dizer que foi isso que me impediu de gostar muito da literatura brasileira. Porque era uma coisa obrigatória e era uma linguagem diferente do que a gente estava acostumado, né? Bem diferente do que a gente estava acostumado à época. E acabou fazendo eu desgostar desse tipo de literatura. Não que os livros fossem ruins, tá? Não que eu não tenha lido também, mas acabou não se tornando os meus livros favoritos por conta desse pequeno detalhe. Mas ao longo dos anos eu acabei identificando alguns autores que escreviam o gênero que eu mais gosto e acabei pegando também para poder ler e aí desmistificando essa ideia de que eram coisas ruins, tá? Eu tenho até vontade de voltar a ler com a mente que eu tenho hoje. Por conta dessa situação, pessoal, eu acabei lendo mais livros estrangeiros do que da nossa literatura em si. E também li muitos e-books. Eu não sei se vocês têm costume de ler e-book. Tem muitos leitores que preferem o livro físico, mas eu encontrei no e-book uma praticidade, porque eu posso carregar ele para onde eu quiser, né? Através do meu celular. Eu li muitos livros no celular ao longo desses 2 últimos anos, principalmente. Mas lá em 2012, 2013, eu tive acesso ao que era um e-book. Mas isso também, pessoal, não me impediu de manter a vontade de ter essa prateleira de livros, essa pequena biblioteca comigo. E aí, ao longo dos anos, eu fui comprando, adquirindo, né, depois que eu comecei a trabalhar, adquirindo alguns livros para poder montar, né, esse pequeno espaço. E também ganhei alguns outros, porque os meus amigos sabem que eu sou apaixonado por leitura há muito e muito tempo. Acabou, pessoal, que eu não fiquei resumido apenas a livros de suspense ou romance policial. Eu também li outros gêneros, né, porque eu também sou eclético neste ponto. E acabei me apaixonando por romance e também livros de autoconhecimento. Pessoal, tem uma certa arrelia, eu costumo dizer, a livros que eles chamam de autoajuda. Eu não considero livros de autoajuda, mas sim livros de autoconhecimento. Eu gosto bastante desse tipo de literatura porque ela me faz refletir sobre as coisas da vida no geral.
Mas também gostei muito, né? Além desses livros que eu tenho, eu comprei livros de romance, alguns. Sou apaixonado por alguns romances homoafetivos, que são bem interessantes. E ao longo desses últimos anos, pessoal, eu consegui ler 2 livros totalmente em inglês. Agradeço a Deus pela oportunidade de ter aprendido essa língua para poder compreender esses 2 livros. Um deles foi emprestado, que foi o The Best of Me, do Nicholas Sparks, ou O Melhor de Mim em português, que também virou um filme. E o outro foi o Chosen, da PC Cast e da filha dela, Kristen Cast. Esse acabou não virando filme, e ele é Escolhida em português. Pessoal, eu vou fazer o seguinte agora, eu vou mostrar os livros que eu tenho aqui para vocês. E no final do vídeo eu vou elencar quais são os livros que eu mais gosto, quais são os meus favoritos. Vou falar também algumas curiosidades sobre livros que foram adaptados e qual a minha relação com eles. E vou pedir um favor para vocês, que depois que vocês assistirem, escolha um livro que vocês queiram que eu fale mais sobre ele, aí eu vou dedicar um vídeo específico para um livro, 2, os que vocês comentarem aqui para mim, beleza? Virei a câmera aqui, pessoal, e vou falar para vocês os livros que tem nessas 2 prateleiras, ok? Vou começar da direita para a esquerda. Na primeira prateleira nós temos o querido John escondidinho ali, que é a versão pocket, né, do livro. Nós temos aí tipos incomuns de Tom Hanks. Nós temos o Mestre das Chamas, Joe Hill. Nós temos aí o Ele e o Nós, que são escritos pelas mesmas autoras. E também o Apenas um Garoto. Esses 3 são romances homoafetivos. Nós temos o Me Poupe, da Natália Arcuri, que é de finanças. Nós temos o It, a Coisa, extremamente famoso, né? Virou filme também. Temos Fortaleza Digital até Origem, do Dan Brown, que é o mesmo autor de Código da Vinci, como vocês podem ver aqui, né? Nós temos ali os 3 livros da Rhonda Byrne, O Segredo, Poder e Magia, a coleção da saga Crepúsculo e uma coleção do Eduardo Spohr, que é um autor brasileiro que fala sobre anjos, demônios, bruxas, sobre o céu, sobre o inferno. É muito, muito, muito interessante. O primeiro livro dele que eu li foi A Batalha do Apocalipse. Eu me apaixonei por esse livro. Tenho também ali os 3 livros do Filhos do Éden. Nós temos meu livro, Eu Que Escrevi, que é da Dani. 2 livros do Paulo Vieira. Temos também Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Tenho Lucas e Nicolas e Se Fosse a Gente, que são 2 romances homoafetivos também. A Garota do Trem, que virou filme. Por sinal, eu vou tirar uma aqui para vocês verem. Eu tenho Aventuras de Sandy Júnior, Mistério na Fazenda. Achei bem interessante quando eu ganhei esse livro. Tenho da Matéria dos Sonhos, A Droga da Obediência, A Sutil Arte de Ligar o... Como vocês podem ler aí. A Companhia Negra, Preces e Mentiras, Julieta Imortal, Arte de Ser Leve, que é um livro que eu indico muito. O Ansiedade, que eu comentei anteriormente, que é do Augusto Cury. Tenho Helena, do Machado de Assis. César, Literatura em Prosa e Verso, que é interessante. Dom Casmurro também. Terceiro Travesseiro, que é outro romance. Tenho O Menino do Pijama Listrado. Tenho a sequência dos 50 Tons, que foi um livro que me chamou muita atenção também, me deixou muito animado para ler. Um autor que me chamou muita atenção, tipo assim, eu acho que tá no segundo patamar já de favoritismo agora, que o Eduardo Spohr me desculpe, né, quanto a isso, é esse autor aqui, que é o Charlie Donlia, que escreveu A Garota do Lago, Deixada para Trás e Não Confia em Ninguém. São os 3 livros que eu comprei, eu acho que no final do ano passado, no começo desse ano, e são livros que eu devorei, literalmente devorei. Agora eu vou falar um pouco sobre esses livros que estão aqui embaixo. Eu vou pegar primeiro essa pilha. Por que esses livros estão aqui embaixo? São os livros que eu menos gostei. Esse livro das seleções eu ganhei, uma patroa da minha mãe, e foram livros que eu li, eu não reli nenhum deles, mas ela me emprestou. E aí, depois de um tempo, ela acabou me dando esses livros e eu fiquei encantado, porque eu tinha gostado de diversas histórias. Cada um desses livros aqui tem 4 histórias dentro, desde romances, desde mistério, então são livros muito, muito, muito legais. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, pelo menos esse, O Código Explosivo, Sapateado, Não Confie em Ninguém e Anjo Caído. Olha que interessante. E a sequência aqui de livros que chegaram agora, tipo, chegaram esses 4 de baixo ontem e esse Uma Mulher na Escuridão chegou hoje. Foram compras que eu fiz na semana passada, porque eu já estava doido para ler livros, para ter mais livros e também porque estava num preço legal, principalmente esse combo aqui do Harlan Coben.
E agora definir, né, gente, como eu tinha falado anteriormente, quais são os meus favoritos. Essa é a parte mais complicada de todos. E eu vou tentar explicar um pouquinho do porquê de cada um deles ser meu favorito. Livros que me chamaram bastante atenção. A Batalha do Apocalipse é um livro que eu tenho muita vontade de reler. Então, eu vou até pegar ele pra vocês verem. Eu sei que tem a dificuldade, né, de botar no lugar de novo, mas eu vou pegar pra vocês verem a capa dele. O Segredo, da Rhonda Byrne, que foi um livro que me chamou muita atenção, que dá dicas de uma magia mesmo que nos ronda, e eu acredito nisso. Dos livros do Dan Brown, que é o meu autor favorito até então, eu acredito. Ah, gente, eu acredito que o que não virou filme, que é o Ponto de Impacto, seja meu favorito. Por que o Ponto de Impacto? Infelizmente ele não tá aqui. Vou tentar colocar uma imagem dele em algum lugar aqui do vídeo, tá? O Ponto de Impacto é um livro que eu li duas vezes. Me conta uma história bem interessante. Então, isso eu já falei três, né? O livro Ele é um livro muito interessante, é um romance homoafetivo, é um romance que me encheu os olhos logo que eu li, logo que eu peguei assim, eu devorei esse livro muito rápido. Foi um livro que realmente me chamou muita atenção. Ah, eu tinha falado que eu ia escolher 5 livros. E agora? E agora? Tá, eu vou contar a história desse livro. Meu livro, eu que escrevi, da Dani, que eu falei, né? Quem assiste a série animada Girls in the House lá no YouTube vai conhecer e vai conseguir ler o livro com a voz da Dani na cabeça. Os livros do Charlie Donlia, eu acho que dos três, a Garota do Lago é um dos melhores, porque foi o livro que foi o primeiro assim que eu li dele, então já me chamou muita atenção em relação ao que ele escreve. E o primeiro livro do 50 Tons, os 50 Tons de Cinza, no caso, porque também foi um livro que me chamou muita atenção quando eu fui ler. Opa. Como prometido, eu voltei aqui para poder falar um pouco sobre os livros que foram adaptados para o cinema e qual a minha relação com eles. O primeiro vai ser o Código da Vinci. Eu conheci a história do Código da Vinci, gente, pelo filme e me apaixonei pelo filme. E depois eu ganhei o livro e acabei gostando da história. Por quê? Eu não senti muitas diferenças na adaptação e gostei muito do final, porque o final do filme é bem diferente do final do livro. Se você já leu o Código da Vinci e gosta do Dan Brown, me fala aqui o que vocês acharam, né, dessa diferença de finais entre o filme e o livro. Um outro também que eu li depois de ter assistido o filme foi O Ladrão de Raios, que todo mundo conhece como Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Eu li e a história se difere também na idade das personagens, na forma como a história se desenvolve e também em algumas batalhas que acontecem ao longo da história no livro, que são bem diferentes do filme. Um outro também, que por sinal é do Dan Brown, é o Anjos e Demônios, que eu li antes de ter assistido o filme. E não gostei tanto do filme. Eu tive esse pequeno probleminha que acontece às vezes com os leitores, né? Que costumam detestar as adaptações. E aconteceu isso comigo em relação ao Anjos e Demônios, infelizmente. Eu não gostei, mas eu entendi o porquê da adaptação não ter ficado exatamente do jeito que eu imaginaria que poderia ficar. Um outro livro que eu comprei depois de ter assistido o filme foi A Cabana. Eu acabei comprando porque eu adorei, me emocionei muito com a história da cabana e queria ver se o livro trazia alguns detalhes a mais e acabou que preencheu um complemento para o que eu já tinha assistido no filme e eu gostei demais. Um outro livro que eu li e acabei me apaixonando por ele foi It a Coisa. Assisti ao filme, a adaptação que saiu em 2017, comprei o livro no ano seguinte, li o livro em partes, metade dele foi lido em 2018 e a outra metade em 2019. Eu achei algumas diferenças, por eu já ter lido o livro antes do segundo filme sair, eu achei algumas diferenças, mas também entendi que eles precisavam de seguir uma linha um tanto quanto diferente de quando a história foi escrita. Porque é uma história que aconteceu lá em 58 e 85, e a gente adaptou para 89 e 2019, se eu não me engano.
A gente não, né? Eles adaptaram, né? O pessoal conseguiu adaptar dessa forma. E dos e-books que eu já li, pessoal, um dos que mais me chamou a atenção foi O Verão do Medo, escrito pelo Andreas Gruber, que é um suspense, conta uma série de assassinatos que estão sendo investigados ao longo da história. E é muito, muito, muito bom. Pra vocês terem noção, ele me prendeu tanto que eu li em 3 dias. O outro é a saga A Seleção, que conta com os livros A Seleção, A Elite, A Escolha e também A Herdeira, que é da Kiera Cass, que é muito, muito, muito bom. Procurem aí depois para vocês poderem ver do que se trata. E em breve vai virar filme na Netflix. Filme ou série, se eu não me engano. Eu queria falar também sobre algum livro de autoconhecimento que eu gostei bastante. Um deles que me marcou muito foi O Segredo, da Rhonda Byrne. E também Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey. Outro livro que eu li em e-book que me marcou bastante foi O Poder do Hábito, que conta como você criar o hábito, você ter o hábito de fazer alguma coisa, faz você conquistar outras coisas maravilhosas na sua vida também. Por exemplo, o hábito da leitura, que eu vou falar no finalzinho do vídeo algumas dicas para vocês de como melhorar esse hábito. Um outro autor que me chamou muita atenção, gente, foi o Joe Hill, com o livro Mestre das Chamas, e também o Charlie Donlia, que escreveu A Garota do Lago e alguns outros livros que eu já estou montando a coleção dele também. Para finalizar o vídeo, pessoal, eu gostaria de dar algumas dicas de leitura para vocês criarem esse hábito. Se você gosta de ler e acaba, poxa, não tenho tempo para ler, eu vou te dar algumas dicas para que você possa melhorar esse hábito e ler cada vez mais livros, principalmente os livros que você mais gosta. Uma das primeiras dicas que eu posso dar para vocês é escolher um gênero, é você ler e escolher um gênero que você gosta, porque aí vai te facilitar a leitura. Um outro detalhe importante é você ler diariamente, se for possível. E como você faz isso? Lê 10 minutos por dia. Se for antes de deitar ou na hora que acorda. Lê ali 10 minutos. Se você ler 10 minutos todos os dias, eu te garanto que pelo menos um livro por mês você vai conseguir ler. Tá bem? Porque aí você vai criando hábito. Ou você coloca a meta de minutos ou você coloca a meta de páginas. Ah, hoje eu vou ler 15 páginas. Sabe uma coisa que me ajudava muito? Sabe uma coisa que me ajuda muito? É ler capítulos. Porque no começo eu tinha muita dificuldade de parar o livro ali no meio, na metade, e acabar esquecendo o que estava acontecendo. Então eu ficava perdido na história. Hoje não, hoje eu leio por capítulo. Então eu só paro na hora que tem uma finalização daquele assunto, daquele momento da história. E aí eu volto a partir daquilo e fica muito mais fácil. Para vocês terem noção, em 2017 eu quase não li livro nenhum. Eu devo ter lido 2, 3, 4 livros no máximo. E aí em 2018 eu botei uma meta pra mim. Eu queria ler 52, e aí eu consegui ler 20. Eu queria ler um por semana e eu não consegui. E eu acabei lendo 20, ou seja, eu botei uma meta que eu queria alcançar um determinado objetivo e consegui uma parte desse objetivo. E aí me animou, porque aí em 2019 eu consegui ler 30 livros e esse ano a minha meta é ler 40 livros. Então assim, é muito particular, é algo que você vai ter que fazer por você. Você vê a sua agenda, os seus momentos, programar mesmo um horário para que você possa ler e respeitar esse horário, tá, pessoal? Porque também não adianta burlar ali, mesmo que seja assim, vou na hora do almoço aqui, vou ler 10 minutinhos. Pode ser também, não importa qual horário, desde que você consiga fazer isso com frequência, tornar isso um hábito. Chegamos ao final de mais um vídeo. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês até aqui. Compartilha com os amigos de vocês que gostam de ler e também aqueles que não gostam de ler para que eles possam pegar essas dicas e usá-las, beleza? Combinado? Muito obrigado mesmo pela presença de cada um e até o próximo vídeo.